Quantas vezes você já ouviu alguém te dizer, você precisa de mais disciplina, você precisa de mais foco? Essa ideia tá em todo lugar, como se a receita mágica para você aprender algo ou aprender uma nova habilidade fosse o simples entendimento e execução da disciplina. Mas e se o segredo não for exatamente a disciplina? Bom, e é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Às vezes a disciplina por si só não adianta, você precisa de devoção. Disciplina, no final das contas, é seguir um plano, é cumprir uma tarefa, é executar algo mesmo que você não queira. É exatamente o que eu fiz por um bom período de quando eu fui na academia. Eu não gostava, eu achava uma atividade extremamente enfadonha, mas eu sabia que eu precisava executar caso eu quisesse alcançar um objetivo. E sim, a disciplina foi importante para me manter fiel ao meu compromisso de ir para a academia todos os dias. Então, em certa medida, ela me ajudou a executar essa tarefa. Mas só ela não vai sustentar esse processo de aprender, esse processo de crescer de verdade. A disciplina por si só não vai te fazer ficar apaixonado por alguma coisa. Então sim, para algumas coisas a disciplina basta, mas para outras não. Para outras coisas a gente precisa de devoção. E devoção é algo completamente diferente. Devoção a gente pode falar sem ser tanto no sentido religioso como afeição intensa. É um compromisso profundo em realizar, em aprender, em executar algo que você valoriza. Por exemplo, se eu não tivesse essa devoção por o conhecimento, essa devoção por leitura, eu jamais conseguiria manter o ritmo de leitura que eu mantenho há alguns anos, em ler alguns livros, em ler livros mais difíceis, em me forçar para leituras mais complexas. Então, isso a disciplina não iria fazer por mim. Provavelmente, mesmo que eu tivesse a disciplina de ler todos os dias, se eu me deparasse com um livro mais difícil, eu ia falar, não, esse aqui eu não quero, eu vou para um livro mais fácil. E quando eu tenho essa devoção pelo conhecimento, eu estou fazendo algo por mim mesma e não para passar numa prova ou para provar para determinada pessoa que eu sei de alguma coisa. Então, isso que me conecta com o conhecimento, com essa vontade de aprender, ou seja, a devoção, é justamente essa peça-chave que faz com que eu encare essa tarefa muito além do mercado de trabalho e, como eu falei, além das aparências também. Então, a gente pode dizer que a devoção é uma busca que vem de dentro, é tipo um comichão que faz com que a gente busque, com que a gente explore e com que a gente vá além do que é o comum ou do que é o básico das coisas, sabe? E tudo isso sem parecer um peso. Vamos pensar lá em Van Gogh. Quando a gente fala de Van Gogh, a gente pode pensar, poxa, mas ele é um pintor de sucesso, mas a gente tem que lembrar que em vida ele quase não fez sucesso nenhum, eu diria que quase nenhum sucesso. Mas durante 10 anos que ele pintou mais de 800 quadros e ele era uma pessoa que pintava incessantemente, que queria aprender, que testava as coisas, que testava tipos de pintura, que testava tipos de quadro e tudo mais. Então a gente vê que além da disciplina dele pintar todos os dias, ele tinha uma devoção imensa pela arte. Ou seja, pintar para ele era algo quase obsessivo, uma maneira de ver, uma maneira de entender o mundo. E esse desejo dele de melhorar, de explorar a arte, foi o que criou essa devoção e foi o que fez com que ele, enfim, fosse o que a gente conhece como Van Gogh hoje em dia. Mas a gente não precisa ir tão longe. Lá no exemplo de Van Gogh, eu posso te dar um exemplo também. Eu sempre fui fascinada pelo português. Eu sempre gostei de ler e de escrever, e até aí tudo bem, acho que existem diversas pessoas que gostam de ler e de escrever também, mas que encaram isso como um hobby, que encaram isso como uma atividade secundária. E eu até tentei fazer isso, tanto é que eu entrei na faculdade de Direito, fiquei lá quase 2 anos, eu tinha feito mais da metade do curso e simplesmente eu decidi sair. E é claro que eu recebi uma enxurrada de críticas da minha família, de dúvidas dos meus pais também, mas eu falei, tá, eu vou passar na faculdade federal, no curso que eu quero, que sempre foi letras, e a gente tem essa cultura ridícula de dizer que letras não vai dar dinheiro, e a gente replica isso, eu repliquei isso por muito tempo, mas hoje em dia eu enxergo de outra forma, mas também é papo para outro vídeo. Mas mesmo assim, eu fiz o curso de letras e eu te digo que eu sou uma pessoa totalmente realizada com a faculdade que eu fiz. Mas ainda assim, no começo, eu encarei com disciplina. Eu tinha os meus horários para estudar, eu sabia quais os textos que eu tinha que ler, mas lá para, sei lá, quase na metade do curso, eu já estava encarando letras como uma devoção, como algo que me movia a aprender ainda mais a minha própria língua. Então, ver o surgimento do português,
o nosso português brasileiro, a construção da nossa língua, o tanto de diversidade que a gente tem na nossa língua, me moveu a ser uma devota do português, vamos dizer assim. Então, eu encarava agora a faculdade como algo que fazia parte intrinsecamente minha. Então, não dá para falar de Ana sem falar de português, sem falar de leitura, sem falar de literatura e sem falar do amor pelo conhecimento. E tudo isso tem a ver com essa minha faculdade de letras. Foi encarando a leitura, o conhecimento do português como força motriz que eu também tive a ideia de criar um clube de leitura. E é um clube de leitura um pouco diferente do comum, porque é um clube de leitura por assinatura mensal. Então, sei lá, se você quiser entrar esse mês e sair no outro, não tem problema. Você pode entrar, você vai ter acesso a um cronograma, você vai ter acesso aos materiais extras, ao grupo exclusivo e, é claro, todo final de mês a gente tem uma aula ao vivo. Esse mês a gente está lendo o livro das 1001 Noites e a gente vai fechar dezembro com o nosso Ivan Turgenev, um autor russo muito, muito, muito importante, assim como Dostoiévski e assim como Tolstói. E se você quiser conhecer mais sobre o clube, clica aqui no primeiro link e conheça o Clube Leia Mais, o meu clube por assinatura, por apenas R$19,90 por mês. E eu sei que é muito louco pensar que esse amor veio da faculdade, já que a gente tem a faculdade como um ambiente que gera vários sentimentos na gente. Eu sei que teve momentos, principalmente na aula de sintaxe, que eu sentia que eu tava, sei lá, de repente insegura com o que eu estava aprendendo e principalmente se eu realmente estava aprendendo, mas foi a faculdade, foi esse momento de conhecer, de pesquisar, de tornar esse momento que eu tô lá dentro, de qualquer jeito eu vou ter que ficar lá e estudar, o mais prazeroso possível. E como que eu tornei o mais prazeroso possível? Entendendo exatamente o que eu gostava de aprender. Então a disciplina, ela vai te manter constante por um tempo, e eu continuei constante nos meus estudos, mas ela não criou a devoção. A devoção, ela veio quando eu entendi que eu não estava aprendendo aquilo para passar em uma matéria ou para publicar um artigo numa revista qualquer, que eu estava aprendendo aquilo porque aquilo me interessava profundamente. Era algo que a gente chama de coração mesmo. Estava aprendendo isso porque é algo que me movia, que me fazia muito mais feliz. Então, se a gente está falando de aprender algo profundamente, aquele desejo de saber como as coisas funcionam, como elas foram criadas, porque elas são como são, e esse poder de transformar o conhecimento, a gente está falando de aprender com devoção. Começar a enxergar o nosso objeto de estudo como objeto de estudo de vida e não um objeto de estudo para uma prova de concurso. É claro que aqui eu não estou falando que a disciplina não é importante. Eu considero a disciplina uma das coisas mais importantes para a gente fazer muita coisa. Mas quando a gente está falando da nossa vida, muito além do mercado de trabalho, da prova de concurso, da prova, sei lá, da faculdade, a gente está falando da nossa força motriz. E é justamente disso que eu estou falando, dessa devoção por algo. Então pode ser, sei lá, andar de bicicleta, fazer triatlon, pode ser fazer natação, pode ser uma artista, pode ser uma atleta, pode ser o melhor advogado do Brasil. Tudo isso você vai precisar de devoção, porque é quase que você juntar algo que tem a ver com o mercado de trabalho, mas também tem a ver algo, por exemplo, com aplicar a justiça da melhor forma, ou com ser um atleta de alta performance e conseguir bater seus próprios recordes, de conseguir competir e fazer coisas que você jamais imaginaria, entendeu? Então vai ter horas que você vai estar esgotado, você vai estar cheio de disciplina, lógico, vai estar indo para os treinos e tudo mais, mas alguma coisinha dentro de você pode te fazer perguntar, por que eu tô fazendo isso? E aí sim a devoção, ela vai te responder, porque tem algo em você, dentro de você, que é intrinsecamente ligado com esse assunto, com essa coisa e tudo mais. Minha opinião, a disciplina funciona muito melhor com a devoção. Então, sei lá, imagina que você tá andando de bicicleta e a disciplina seja o pedalar e a devoção seja o ponto que você quer ir, mas também essa vontade de continuar pedalando para chegar nesse ponto. Pode ser que, por exemplo, você já tenha largado muitas coisas, tenha começado a fazer alguma coisa e tenha largado, e você pode se perguntar, poxa, por que eu não consigo fazer uma tarefa com tanta devoção como meu primo ou como fulano? E é justamente isso, você não encontrou algo que te faça ficar devotado, que te faça querer aprender de verdade. E esse algo pode ser algo, na verdade, deve ser algo do seu interesse. Então não dá para você projetar o que seus pais, seus avós, seus amigos querem de você. Então, se todo mundo quer que você seja um advogado e você quer ser, sei lá, um médico veterinário, por que você vai ser um advogado e não um médico veterinário? Então, quando você reflete e encontra essas respostas, como eu fiz quando eu larguei direito e fui para letras,
tudo muda. Aprender deixa de ser uma obrigação, então eu vou fazer direito porque você é concursada, porque você é delegada, porque você, sei lá, promotora, e passa a se tornar um prazer, como eu já falei, com a minha relação com letras. Da próxima vez que alguém te falar, te falta disciplina, o que você pensar, será que me falta disciplina? Pergunte, será que me falta devoção para essa tarefa? E se me falta devoção, quanto que disciplina eu tenho? Essa reflexão vai te fazer sair desse lugar de se achar preguiçoso ou de se achar, sei lá, incapaz de executar uma tarefa. E aqui um outro exemplo que eu acabei de lembrar. Há uns meses atrás eu comprei todo o material para fazer uma pintura de aquarela. Eu falo para mim que eu não tenho tempo para fazer aquarela. E eu até posso ter um tempinho, mas ainda não se tornou uma atividade que eu tenho disciplina e muito menos devoção. Pode ser que um dia se torne, mas ainda não. Então, descobrir o que te move, descobrir o que te arrepia é essencial para que você realmente execute uma tarefa e que você aprenda de verdade e cresça de verdade também. A disciplina, ela é importante, mas o mais importante é ter o significado para você. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir esse videozinho aqui em que eu falo que SA do Google vai te deixar mais inteligente. E eu te vejo no próximo vídeo.